Vamos lá, pense numa situação. Um homem, já com 99 anos de idade. A esposa dele com 89. E estéril. A chance de ter um filho, bem, humanamente falando, zero. Parecia que o tempo deles já tinha passado. Mas é justamente aí, nesse cenário que parece impossível, que Deus chega e confirma uma promessa extraordinária. A gente vai mergulhar fundo nessa história que fala muito sobre fé, sobre espera e, acima de tudo, sobre a fidelidade de Deus. Olha, o coração de tudo que a gente vai conversar hoje está aqui, no nosso texto áureo, lá de Gênesis 17, versículo 7. É a base de tudo. Deus diz o seguinte: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, por concerto perpétuo. Dá para sentir o peso disso? Não é um acordo qualquer, um contrato com data para acabar. Não, não. É uma aliança para sempre. E não é só com Abrão, não. É com toda a descendência dele, geração após geração. É uma promessa que literalmente viaja no tempo. E aí a gente chega na verdade prática, a grande lição que fica dessa história toda. É simples, mas é poderosa. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. A história de Abraão é a prova viva disso. Não importa quanto tempo passe, não importa o quão impossível a situação pareça, a fidelidade de Deus, ela sempre vence. É isso que amarra toda essa narrativa, sabe? Então, para organizar nosso bate-papo, a gente vai passar por 3 pontos-chave. Primeiro, a mudança de nomes. Depois, a confirmação do pacto. E, por último, o sinal que marcou essa aliança. Vamos nessa? Beleza, nosso primeiro ponto, a mudança dos nomes. Olha, hoje em dia a gente escolhe um nome porque acha bonito, né? Mas no Antigo Testamento a coisa era bem diferente. Um nome não era só um nome, era quase um resumo da pessoa. Carregava o caráter dela, a história de vida e, principalmente, o seu destino. Então, quando Deus mudava o nome de alguém, ele estava, na verdade, mudando a realidade daquela pessoa. E a primeira grande virada de chave acontece aqui. O nome dele era Abrão, que já era um nome forte, significava pai exaltado. Mas Deus vai além. Ele muda para Abraão, que significa pai de uma multidão. Percebe a diferença? Com essa mudança, a promessa lá de Gênesis 17, versículo 4, de que ele seria pai de muitas nações, não era mais só uma promessa, agora estava cravada na identidade dele. O propósito de Deus virou o nome que ele carregava. E claro, a mudança não foi só para ele. A esposa dele, Sarai, que significava minha princesa, um nome lindo, mas que limitava ela a ser princesa dele, se torna Sara. E Sara significa mãe de nações. O destino dela também foi totalmente expandido. Lá em Gênesis 17, nos versículos 15 e 16, Deus deixa claro, dela não viria só um filho, mas nações inteiras, até reis. A promessa era grandiosa para ambos. Agora vem a parte mais humana da história, eu diria. A gente está falando do pai da fé, mas olha a reação dele, que está lá em Gênesis 17, versículo 17. Mesmo ele, Abraão, duvidou. Na hora que Deus falou, a lógica humana gritou mais alto na cabeça dele, e ele riu. Ele pensou, como assim um filho para um homem de 100 anos e Sara com 90? É aquela incredulidade que a gente sente diante do que parece simplesmente impossível. E é normal duvidar, né? A espera longa testa qualquer um. Mas a verdade de Deus não muda. E olha que interessante. Séculos depois, em Lucas capítulo 1, a gente lê que para Deus nada será impossível. É o mesmo princípio. A dúvida do Abraão, por mais compreensível que fosse, não mudou em nada o poder de Deus. A grande sacada aqui é entender que o nosso impossível não limita nem um pouco o que Deus pode fazer. Ok, vamos então para o nosso segundo ponto, a confirmação do pacto. E é importante entender que isso não foi uma promessa solta, jogada ao vento. Pelo contrário, foi um acordo formal, sério, com detalhes e termos muito claros. E para a gente sacar a real dimensão do que está acontecendo, a gente precisa entender o que é um concerto, um pacto naquela época. Pensa assim, não é um contrato de aluguel que se assina e pronto. É muito mais profundo. É um acordo de compromisso total, com promessas sérias e responsabilidades dos dois lados. A Bíblia tem vários pactos, mas esse com Abraão, esse é um dos pilares de tudo. Mas qual era o propósito final desse pacto todo? Muita gente pensa que era algo exclusivo para Abraão e sua família, mas não era. O plano de Deus sempre foi gigante, universal. A promessa lá de Gênesis 12 já dizia que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. A ideia era que Israel se tornasse uma luz para os gentios. A graça de Deus nunca foi para um grupo só, sempre foi para todo mundo.
E essa promessa tinha várias partes, era um pacote completo. Dá uma olhada. Deus prometeu ser o escudo dele, ou seja, proteção total, lá em Gênesis 15. Prometeu uma descendência que não daria para contar, igual às estrelas do céu. Prometeu a terra de Canaã como herança. E, o mais incrível, prometeu que através dele o mundo todo seria abençoado. Era um pacto que cobria tudo, da proteção pessoal ao impacto global. Muito bem, chegamos no nosso último ponto. Pensem comigo, como garantir que um pacto tão importante assim não fosse esquecido com o passar das gerações? Tinha que ter um jeito, né? E foi por isso que Deus criou um sinal. Um sinal físico, permanente, algo que as pessoas pudessem ver e tocar para sempre se lembrarem da aliança. E o sinal escolhido foi a circuncisão. Lá em Gênesis 17, versículo 10, Deus explica direitinho. Essa seria a marca física da aliança, uma marca para sempre em todos os homens da descendência. A ideia era que fosse um lembrete constante, ali no próprio corpo, do compromisso que Deus tinha feito com o povo de Abraão. E é aqui que a gente vê a fé de Abraão na prática. Imagina só, com 99 anos de idade, ele não pensou duas vezes, ele obedeceu. E não fez só nele não. Ele aplicou o sinal em todo mundo da casa dele, incluindo o filho Ismael. Foi um ato de obediência total, imediata. Isso mostra o quanto ele levou a sério a parte dele nesse pacto. Só que a Bíblia sempre nos convida a ir mais fundo, né? O sinal físico era importante, mas não era o principal. Tanto profetas como Jeremias, lá no Antigo Testamento, quanto o apóstolo Paulo, já no Novo, deixaram claro: essa marca externa não valia nada se o coração da pessoa estivesse desobediente. O que Deus realmente queria e quer é o que eles chamam de circuncisão do coração, que nada mais é do que uma entrega total, um coração rendido a Deus em amor e obediência. Então, amarrando tudo isso, o que essa história toda revela sobre quem é Deus? Revela o caráter dele. Mostra um Deus que é puro amor, pura misericórdia. Um Deus que faz questão de se relacionar com a gente, que vai atrás de quem responde a ele com fé. No fim das contas, essa aliança toda é um retrato do desejo de Deus de estar perto da gente. E isso nos joga de volta lá no começo, na nossa verdade prática. A fé é a ponte, é a nossa resposta para aquilo que Deus começa. Sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. E fica difícil ver as promessas dele se tornando realidade na nossa vida. Foi assim com Abraão e continua sendo assim. E para a gente fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Abraão esperou décadas. O que essa longa espera dele, com momentos de dúvida, mas no fim com obediência, nos ensina hoje sobre o que é ter fé de verdade? É uma pergunta que não envelhece e continua muito relevante para todos nós.